possível somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Boa noite, irmãos, igreja. Fazia tempo que não se ouvia este corinho, né? E você está suado, irmão Beto? Olha, não é por falta de motor aí, gerador. Está havendo um problema que ali fora tem uma ventania causada por aqui que sopra. Então, é um problema que eles estão procurando. Pode abaixar, por favor. Procurando acertar e não acerta. Mas vamos acertar. Vamos inclinar nossas frontes. Pai, pedimos que o Senhor venha e nos orienta. Nós queremos seguir os teus conselhos. Como disse Asaf no seu salmo, guiar-me-ás com os teus conselhos e depois me receberás em glória. Queremos ser guiados por teus conselhos, tuas orientações. E sabemos que tudo, como disse Paulo, que é edificante, que é bom, tudo provém de Deus. Então permita que este culto provenha de ti, que a palestra, e que seja para ajudar a todo o teu povo. Em nome de Jesus, amém. Inclusive tem esse barulhão de vento, né, aí em cima. Vocês sabem, eu sou um pouco cri-cri, mas a coisa da igreja, só o pastor que pode ser cri-cri, né? Se você começar a ser cri-cri, você vai ter problema e criar problema. Mas vamos falar de um assunto, algo que acontece diariamente contigo, comigo, com cada um aqui. E nós devemos saber lidar com os problemas, com as contrariedades, com as dificuldades, com aquilo que é contrário, aquela opinião contrária. Então eu quero falar sobre contrariedades e os seus danos, quer dizer, o que ela pode causar. Porque tudo o que acontece de mal, ele tem que ter um ponto de saída, tem que ter um começo. E este começo chama-se contrariedade. Contrariedade. Nós vamos ler as Escrituras em Gênesis capítulo 4. Vamos começar com verso 3. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor.
E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e decaiu-lhe o semblante. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Que o Senhor nos abençoe. Assentai-vos. Eu quero ler um assunto aqui. Como que a contrariedade é uma janela por onde entram demônios, espíritos errados, por onde entra murmurações, por onde entra política, divisões, rebeliões. E a contrariedade causa raiva. Alguém te contraria, alguém bate de frente, aquilo como Caim ficou com raiva tão forte que, não podendo atingir diretamente a Deus, atingiu seu irmão. Eu estava vendo do Neville uma experiência quando ele esteve na África do Sul, ali na igreja do irmão Rosca, logo no início. Ele passou por uma experiência que ele disse que ele nunca iria esquecer. E na igreja do pastor Rosco veio um visitante, um outro pastor. Veio um outro pastor, e aquele pastor então deu uma aula, um estudo para aquela igreja. Então vou ler aqui como está. Quando estive na África do Sul durante um culto de ensinamento, a escola dominical, presenciei algo que jamais esquecerei pelo resto da vida. Naquela manhã, o pastor estava ensinando a igreja sobre a atuação demoníaca na vida das pessoas, como eles encontram brechas para entrar e se instalar, e a partir daí vão gerando desejos, vontades, soprando pensamentos e levando as pessoas alvo da possessão para uma vida cada vez mais distante da palavra, dos princípios da fé e do relacionamento com Deus. Quer dizer, a contrariedade abre porta, é uma janela aberta que o diabo entra e vai criando um ambiente de insatisfação, de contrariedades, e a pessoa, sendo um cristão, ela entristece, primeira coisa, ao Espírito Santo, ao dar água a este Espírito, e ela vai perdendo aquele afã pelas coisas de Deus, pela igreja, por aquela família, por aquele irmão, por aquele ministério. A pessoa vai perdendo o respeito, vai se esfriando, e a verdade é que o diabo vai tomando conta. Então, a contrariedade, ela é uma janela aberta.
é uma janela aberta, por onde o diabo pode entrar. Naquela manhã, o pastor estava ensinando a igreja sobre a atuação demoníaca na vida das pessoas. Já falei, né? Em determinado momento do culto, ele se voltou para um grupo de jovens, muitos jovens mesmo, rapazes e moças, entre 13 a 16 anos, da igreja. E selecionou 10 dentre eles, chamando-os para virem até a plataforma, ao púlpito. Ele então explicou à igreja que iria ensinar, demonstrando na prática, como os demônios agiam, que iria orar e se algum daqueles jovens selecionados estivesse possuído por algum tipo de demônio, ele iria se manifestar. Assim o fez. Orou e quase que imediatamente uma das jovens de aproximadamente 15 anos manifestou possessão demoníaca, alterando a fisionomia, postura corporal, tom de voz, passou a ter voz grossa como de homem, começando a rir e a gritar. Imediatamente o pastor, com autoridade, submeteu o demônio em nome do Senhor Jesus, ordenando que o mesmo ficasse com as mãos para trás, como que algemadas, e se pusesse de joelhos perante ele. Ao que o espírito, sendo comandado, não teve outra alternativa senão obedecer. Após sujeitar o espírito no corpo da jovem irmãzinha, os outros jovens todos se afastaram na hora para longe. Ficaram com medo, né? Então o ministro se virou para a igreja e disse: o que estarei fazendo agora não é o que nós costumeiramente ensinamos na mensagem, mas desta vez farei desta maneira para que vocês possam aprender com um exemplo prático como os demônios agem. Neste momento, então, ele se voltou para o espírito maligno e lhe perguntou: há quanto tempo estava em missão na vida daquela jovem? Ao que ele lhe respondeu que estava na vida dela há pouco mais de 1 ano. Então ele lhe perguntou como foi que ele havia encontrado maneira de entrar, sendo que ela, a jovem, como seus pais, eram todos cristãos. O demônio lhe respondeu assim: foi por uma pequena contrariedade que ela teve com seus pais. Ou a janela aberta. Ele perguntou ao espírito maligno qual era a sua intenção final com aquela jovem, e ele respondeu, o diabo respondeu: levá-la à prostituição e ao suicídio. Ele perguntou se estava agindo sozinho, e ele lhe disse que sim, e que conseguiria levá-la até a prostituição, mas que para o suicídio iria precisar de ajuda de outros demônios mais tarde. O pastor então perguntou se ele já havia conseguido algum sucesso em desviar a irmã de alguns princípios, pois ela ainda estava indo na igreja. Ao que os demônios respondeu: coloquei vaidades nela e fiz comprar um estojo de maquiagem e umas joias, lá vai indo, né? Bijuterias e roupas que ela já estava usando às escondidas.
A cada resposta do Espírito, o pastor pausava o diálogo, explicava aquilo para a igreja e fazia comentários de ensinamentos sobre cada aspecto e a decadência progressiva que o diabo atua na vida de uma pessoa, levando ela em pequenos passos para uma vida e posicionamento cada vez mais afastado de Deus. Vocês estão entendendo bem? Diga amém se todos estão entendendo. Então, ou começou com uma abertura. Com uma abertura. Aquilo começa passo a passo, pouco a pouco. Vaidades, bijuterias, roupas que sabe que não é correta. Já é um pequeno progresso do diabo na vida daquela irmã, da vida daquela pessoa. Mas não só dela, mas de todos que abrem janela para o diabo trabalhar. Vai indo, e vamos lá. Após isto, então, o pastor explicou um pouco sobre o mundo espiritual, a eterna guerra entre os anjos de Deus e os espíritos malignos, que também são anjos caídos, e que naquele lugar, a igreja, havia as duas classes de seres, mas que os anjos de Deus tinham predominância sobre os demônios, pois pelo poder de Deus são mais poderosos e estão em missão de nos ajudar. Os anjos, né? Guardar o culto, e citou a Bíblia, onde os anjos do Senhor se acampam ao redor de todos que o temem e os livra. Nesse momento, ele então disse ao demônio, ainda no corpo da jovem irmã, para que ficasse de pé, mas com a cabeça baixada. Ao que lentamente o espírito obedeceu. O pastor então disse à igreja que ele iria orar e pedir que um dos anjos de Deus presentes cortasse aquele demônio para que eles vissem como o mundo espiritual é poderoso e para que víssemos a presença e a mão de Deus ao nosso redor. Ele orou assim: Senhor Jesus, em teu nome peço que um dos teus poderosos anjos tire sua espada de fogo e que fira este demônio que está possuindo o corpo da minha irmã na altura de sua perna. Quer dizer, corte ele na perna, né, esse demônio. E assim foi. Após a oração, quase que imediatamente a perna direita da irmã pendeu para um lado, de uma maneira disforme, como que se estivesse quebrada horrivelmente, mas sem sinal de ferimento, nem marca de sangue. E o demônio que a estava possuindo urrou como que de dor. Então o pastor lhe perguntou: o que aconteceu? Ele disse: um dos anjos me feriu e vou levar uns 3 ciclos para me recuperar disso. Disse o espírito com a voz esganiçada, com raiva, né? Neste momento o espírito pediu a todos que ficassem em pé e levantassem suas mãos. Ele conclamou a igreja para que orassem pela irmã possuída pelo espírito, que também dessem ordens para que os anjos de Deus pudessem cortar e expulsar os demônios que estivessem presentes em oração. A igreja assim o fez. A jovem irmã caiu no chão, sem sentido, e ali ficou por um tempo, até que algumas outras irmãs vieram ajudá-la, tendo ficado completamente liberta, e a igreja entrou em um grande clamor de oração por seus filhos, suas vidas, e com grande temor de Deus. Há uma batalha
no mundo espiritual. Anjos entre Deus e o diabo. E as Escrituras nos diz que nós não temos que lutar contra a carne e nem o sangue, mas contra os poderes do diabo nos lugares celestiais. O irmão Branham nos explica o que é os lugares celestiais. O que é lugares celestiais? Ele diz que é a posição do crente em Cristo. Então, é ali onde o diabo vem para lhe tirar da sua posição, para lhe tirar do seu lugar, para lhe fazer desviar. Então, há razões para isto. Todo mundo tem sua razão, quer explicar o porquê. Eu me afastei da igreja, é por causa disso, daquilo, lá só tem hipócritas, eu isso e aquilo. Então o diabo tem muito argumento através dessas pessoas. Mas o que prova é os frutos, é o que ela está fazendo, é o que ela está vivendo, é a atitude dela, são os frutos. E Jesus disse, e é pelos frutos que nós devemos conhecer a dita árvore. É pelos frutos, não é pelas folhagens, não é pela beleza, pela aparência, mas é a vida cotidiana, é os frutos. Então, o irmão Branham, ele fala sobre uma experiência que ele teve com a sua filha Rebeca. A sua filha se aparentou ali na escola de música e começou o irmão Branham chegou em casa e ela estava tocando uma música pesada, rock and roll. E o irmão Branham diz que essas músicas veio do fundo do inferno. E aquilo contrariou o irmão Branham. E ele foi falar com ela. E aqui ela simplesmente respondeu ao pai. Pensa que eu vou ficar aí, né, aí parada igual uma, sei lá, né, uma menina aí quieta, vestida como uma velha, e sei lá o quê. Quer dizer, eu tenho que aproveitar. Eu sou livre. E ela levantou, não aceitou a repreensão, E ela levantou, saiu, bateu a porta, e naquela hora o irmão Branham, ele disse, eu poderia ter tirado minha cinta e trazido ela debaixo de chibatada para dentro de casa. Minha esposa estava chorando, a irmã Meda, e ele disse, mas eu devo pensar, como devo agir? Ele estava contrariado com a atitude da menina, mas ele simplesmente brecou o seu ímpeto. É o que acontece, é que muitos de nós não temos freio para segurar o nosso ímpeto, segurar a nossa boca, segurar nossas reações. Simplesmente dá vazão àquilo e a coisa fica pior. E aí vai para onde o diabo quer, vai desdobrando para outras esferas, porque como nos diz a Bíblia, as Escrituras, que um abismo chama outro abismo. Um pecado, quer dizer, um erro, chama outros erros. E o irmão Branham conversou com sua esposa para convencê-la, e ela dizia, minha filha, ele dizia também, a minha.
Vamos orar por ela. Daí foi preciso ele dizer: querida, as pessoas vêm de longe, para ter 2 minutos comigo. E eu já estou tendo 2 horas contigo e não consigo convencer. Vocês sabem, porque nós somos comum. Quer dizer, entre o marido, mulher, pais e filhos são comuns. Tem-se liberdade ali, por isso não se valoriza. Não para o suficiente. Entende? Bate o pé, responde, briga, grita, xinga. Mas você tem que lembrar. Daí o irmão Brana diz: mas lembre o que eu estou te falando é em nome do Senhor. Você quer que eu não diga nada a ela? O irmão Brana diz: não é isso. Nós temos que pensar pensamentos de 18 anos. A menina tinha 18 anos. Ela precisa de uma amiga. E seja você amiga dela. Seja você amiga dela. Vamos entregá-la a Deus. Se ela estivesse morrendo, nós não recomendaríamos ela a Deus? Ele diz: sim. Pois é, ela está morrendo espiritualmente. Vamos recomendar a Deus? Oraram e entregaram a Deus. Quando uma certa hora a Rebeca chegou em casa, ela já morreu, né? Chegou em casa, ao entrar em casa, olhou com aquele olhar de novilha braba, selvagem, né? Garanto que vocês andam falando que eu não vou mais lá. Ô papá. A mãe disse: não, filha, nunca dissemos isto. Você contrariou muito, entristeceu o teu pai ao fazer aquilo, tocando aquela música aqui dentro de casa. Mas eu vou de todo jeito. O irmão Brana só disse o seguinte: irmã Brana, pode ir, mas quando você chegar, a comida está te esperando. Está te esperando. Aquilo deu um choque na menina. E eu vou. E ela pôs a mão no trinco da porta e não teve coragem de sair. Deus entrou em cena. Mais tarde ela dizia para alguém ali da igreja, uma irmã: eu me tornei tão rebelde, mas meu pai e minha mãe me recomendou ao Senhor. Então, na vida, irmãos, sempre todos passam por contrariedades. Nós vemos como que o profeta teve que lidar com isto. Você tem que lidar com isto. Há uma maneira de vencer isto. Por isso disse Deus para Caim: se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Caim tinha pegado dos frutos da terra e feito um lindo altar. Vamos dizer, lavou aquelas pedras, varreu aquele chão, buscou flores, buscou frutos e fez um lindo altar. Pegou madeiras e queimou aquilo como um sacrifício. E a fumaça, para que você entenda, a fumaça não subiu, que significava Deus não aceitou, a coisa baixou. E Abel, nos diz a Bíblia, Hebreus 11, que por revelação ofereceu maior sacrifício do que Caim. Por revelação. Abel sabia que sua mãe errou e havia seus pais pecado, e sem sangue não há remissão de pecados.
O que ele fez? Aquele cordeirinho que era como seu filhinho no colo dele, ele pegou aquele cordeirinho, pegou uma pedra afiada, degolou o seu cordeirinho e ofereceu um sacrifício a Deus, queimou. E a fumaça subiu, Deus aceitou. Caim, por certo, disse: Deus aceitou o dele e não aceitou o meu. Olha a contrariedade. E as Escrituras nos diz que Abel também trouxe o dos primogênitos. Deixa eu ler aqui. E teve mais Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu ao cabo de dias que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Ele trouxe aquilo de coração. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Mas para Caim, para a sua oferta, não atentou. E irou-se Caim fortemente e decaiu-lhe o semblante. Quer dizer, ele ficou emburrado. Nós dizemos emburrado, né? Emburrado. Fechou. Quem sabe não quis comer. Quem sabe nem respondia nada. E quando respondia, era de uma maneira monossílbica. Sim, não. Olha de onde vem a cara feia. Entende? O burro. De onde vem o burro? Olha, eu sei que há muita gente que me ouve que são burrentos ou meio burrentos. Cuidado para não ser um filho de Caim. Cuidado. Porque o exemplo está em Caim. Olha bem. Antes de Caim dizer para Abel: meu irmão, que maravilhoso, você encontrou uma maneira de nós nos aproximar de Deus. Você encontrou a maneira de fazer certa. Mas tem pessoas que, se não é por ele, acham que não vem nada correto. E quando vê que Deus abençoa o outro, ele simplesmente se fecha. Fica amargo. É como alguém que come uma banana verde, fica travado. Fica irrancudo, diz a Bíblia, irrancudo, né? E Deus olhou para Caim e disse o Senhor a Caim: por que te iraste? Quer dizer, por que você está com raiva? Pode ver que a contrariedade, ela primeiramente traz raiva, desgosto. Por que te iraste? E por que decaiu o teu semblante? Daí Deus disse: olha, te dou uma oportunidade, há uma chance. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti. Quer dizer, faça o que é certo. Eu vou te abençoar, eu vou receber o teu sacrifício, mas faça da maneira certa. E se não fizeres bem, quer dizer, se você não quer fazer o que é certo, o pecado está na porta, quer dizer, a coisa está perto. E para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Então, a maneira para dominar muitos pecados, esses pecados que vêm pela contrariedade, é fazendo o certo, aceitando uma segunda chance, a segunda, a terceira ou 10ª vez, porque Deus, ele não é contra quem quer que seja. Mesmo Caim, que era filho da serpente, Deus não tinha raiva dele. Deus falou com ele, deu uma oportunidade. Esta é a maneira de vencer as contrariedades. É
Faça, dê tempo, espere um pouco. Não seja precipitado em tomar uma atitude, em já se desbocar em palavrões, em gritos, em briga, a ponto que a quadra inteira fica ouvindo a briga daquela casa de crente. Controla-te. Espere um pouco, deixa o tempo passar, calma, vai orar, vai dar lugar a Deus. Porque quando agimos, entende, sob o espírito de vigilância e oração, as atitudes são diferentes, as maneiras são diferentes. Se não fosse diferentes, por que depois se arrepende, volta e diz, me perdoa? O que é que nos diz as Escrituras? Que um homem que não controla os seus ímpetos, os seus rompantes. Quantas pessoas estão aqui na penitenciária porque matou? É porque não se controlou na hora de raiva, numa hora de desafio. Matou a esposa, mata filhos, mata o vizinho, mata até pai. Ficam contrariados. E uma pessoa que não tem domínio sobre isso, sabe o que nos disse o sábio Salomão? É como uma cidade que sem muro. O muro era para proteger a cidade. Quer dizer, uma cidade aberta para o ladrão, para o assassino, para o assaltante, para todo o inimigo. Lhe falta temperança? Peça a Deus, vigie. O que é temperança? É domínio próprio. Mas Caim não teve isso. Caim não teve domínio próprio. Ele se desgostou e se desgostou com Deus, porque Deus não o abençoou. E aí aonde ele foi aplicar o seu desgosto? Matou o seu próprio irmão. Primeiro irou, se desgostou, irou-se, ficou carrancudo, e depois deu vazão à sua ira, matando o seu próprio irmão. E quando Deus perguntou a Caim, aonde está o teu irmão, Caim? Olha a resposta dele, sou eu o guardador do meu irmão? Quer dizer, ele é de maior? A pessoa se torna ríspido, bruto. E o que Caim semeou para colher o resto de sua vida? Ele foi amaldiçoado. O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Então, aí está. Nós vemos um outro exemplo aqui. Certa vez o irmão Branham, deixa eu ver se está aqui. Certa vez o irmão Branham estava orando pelas pessoas e havia ali alguns auxiliares, e tinha um auxiliar que veio assim, vem cá, mano. O irmão Branham orava pelas pessoas e veio uma irmã, fica aqui, ó. E aquele irmão colocou a mão sobre ela e foi conduzindo ela, levando para perto do irmão Branham, para que o irmão Branham orasse por ela. E o irmão Branham, quando viu isso, ele disse assim para aquele pregador, tire a mão dela. Pode sentar. Tire a mão dela. Ele não estava fazendo aquilo por maldade. Era por uma coisa certa. Ele não estava fazendo aquilo, entende, com outras pretensões, com coisas erradas.
era na melhor das boas intenções. Mas quando o irmão Branham disse para ele, tira a mão dela, porque não deixa de ser uma má aparência, né? E as escrituras nos ensinem, fuja das más aparências. É para fugir. Então, tire a mão dela. Ele tirou. Mas o coração dele ficou contrariado, fechou. Por certo, ele pensou, o que está pensando que eu sou? Sou um homem imoral? O que é que as pessoas viram, né? Isso me envergonhou, chamou a minha atenção publicamente. Olha, ele tinha, esse irmão que tinha a mão sobre a irmã, ele tinha toda razão para se revoltar, para queixar. Ele tinha todos os motivos, porque aquilo pareceu que estava jogando sombra sobre o seu caráter, sobre o seu cristianismo. E não era um cristão novo, não. Era um pregador, era um auxiliar de púlpito. Então, o que aconteceu? Aquele irmão simplesmente tirou as mãos e tal, e foi, com o tempo, os dias, ele foi se afastando. Foi se afastando da sua função, do seu trabalho, da sua cooperação. Não demorou, por certo, se afastou da igreja, ficava mais em casa. Por certo, já tinha criou outra banda de amigos, outra turma. Isso começou por uma janela, uma repreensão que ele tomou, e ele ficou contrariado. E para ele tinha razão. E quando se olha sempre para si, nunca deixa de encontrar motivos, razões. E o tempo passou, e por certo, o irmão Branham, ele amava aquele irmão, sentiu falta dele, soube que ele estava doente, foi visitá-lo. O irmão Branham foi visitar aquele irmão. Não sei se foi no hospital, onde foi. E quando chegou ali, aquele irmão estava já nas últimas, com a doença terminal, e ele disse o seguinte: eu estou morrendo, preste atenção, e indo para o inferno. E daí ele contou que foi aquele dia que o irmão Branham repreendeu ele, tire as mãos dela. Então dali para frente, ele foi se distanciando, entrou uma amargura no seu coração, na sua vida, porque toda contrariedade você tem que ter cuidado, porque ela traz raízes de amargura. E o profeta nos diz, a raiz da amargura, da inveja, do ódio, tira o Espírito Santo de você, tira. Apaga Deus da sua vida. Então, irmãos, foi o que aconteceu com este irmão. A raiz de amargura, de rancor. Aqui eu paro e quero dizer a vocês, olhe para dentro de você. Quais são as suas dificuldades? Você tem amargura? Algum quesito contra alguém porque alguém fez isto, alguém falou isto de você? Quando Jesus disse, alegrai-vos e regozijai-vos quando disserem todo mal contra vós, não é crie raiz de amargura e se afaste.
E a pessoa então cria uma raiz de amargura. Tudo começa lá. O ponto principal, a saída é contrariedade. Ficou contrário a alguma coisa. O pastor chamou a atenção do meu filho, da minha filha, chamou a atenção da minha esposa, e tem outras pessoas na igreja que faz a mesma coisa e ninguém diz nada. Tudo começa com alguma boa explicação. Tudo. Entende? Aí surge o quê? As murmurações. Murmuração vem de uma palavra chamada murmúrio. Murmúrio é uma voz baixa. Uma voz que circula entre a família ou entre os amigos, mais de confiança, mais próximo. E a murmuração, então, ela traz o quê? Ela trouxe um Coré, um Abirão, um Datã. Por quê? Sempre haverá alguém para te apoiar. Quando uma pessoa ela está afogando, você tem que saber como ensinar, como salvar aquela pessoa. Por que que morre junto? Porque chega e se agarra com o náufrago, e ele agarra ou ela agarra nele, olha, aí afunda os dois. Se for 3, afunda. Se for 4, afunda. O desespero faz isso. Por isso os salva-vidas, eles são treinados. Eles não chegam e abraçam a pessoa, não. Sei lá como eles fazem, se puxa pelo cabelo, se dá um nocaute na pessoa e arrasta. Mas eles são treinados. Agora, se você não tiver a capacidade para ajudar aquela pessoa que está nesse espírito de rancor, de dificuldade, de murmuração, porque a murmuração, ela traz revoltas e ela sempre está baseada em cima de razões. Aquilo vai te pegar. Aquele espírito vai te pegar. E se você não se cuida, naufraga junto. Ah, mas eu sou um crente velho. Cuidado. Porque Deus não leva em conta, vamos dizer, a idade de crente. Cada dia é o seu dia. Você tem que lutar. Ah, eu sou um crente velho, experiente, ou isso e aquilo. Vocês sabem por que o diabo é o diabo? Porque ele é bem velho, bem experiente. Por isso que o diabo é o diabo. Não é porque ele é, não, é porque ele é malandro. Ele já é sutil, joga uma coisa ali e espera aquilo brotar, germinar, dar fruto dentro de casa, na vida, na igreja. E toda revolta, todo descontentamento leva a montins, leva a revoltas, leva a divisões. Pode observar, toda divisão, se não tem um princípio, se não tem alguém ali na cabeça. Por que que Coré, ele trouxe aquela rebelião? Coré, ele era um levita, ele era um sacerdote. E segundo a história que se conta entre os hebreus, como que chama a Bíblia dos hebreus? Torá. Sabe como começou a revolta dele? Havia um posto maior ali entre os sacerdotes, e teria que ser ocupado. E havia duas pessoas para preencher aquele lugar. Era
não é Coré, é Corá. O nome se pronuncia Corá. E um outro, e o posto foi dado para aquele outro. Barbaridade. Corá se entristeceu, se rebelou. E ele tinha amigos ali no ministério. Levou consigo 250 levitas. E fora dos levitas, eles tinham homens dignos, homens de renome, de respeito, príncipe de tribos. Ele tinha Rubens e Datã. Mas toda revolta, pode observar, eu vou dizer isso, mas pode observar, se algum pastor me escuta, escute isso. Começa aquele redemoinho lá, aquele probleminha, vai, vem. Sabe onde o diabo quer chegar? É no ministério, é no pastor, é desmoralizar o ministério, é enfraquecer o ministério. Termina sempre culpando o pastor pelas decisões. É isto. Devia ter tomado decisão, devia isso, devia, se fosse. E ali foi o que Corá fez. Angariou uma turma ao seu redor. E a coisa chegou para Moisés. E eles disseram: basta, filhos de Levi. Toda a igreja é santa. Quer dizer, Deus pode usar qualquer um. Por que vocês sobressaem sobre a igreja, quer mandar? Toda a igreja é santa. Eles não viram o que Deus havia chamado, a quem Deus havia escolhido. E dessa revolta, levou para todo Israel. Moisés foi humilde com Arão, se dobrou diante deles, se ajoelhou e disse: não é o bastante para vocês, para você, filho de Levi? Deus teve o chamado para o sacerdote e agora vocês querem a liderança? Porque no fundo eles queriam era liderança. Por isso que eu digo, vem, mas termina sempre cá, em cima. Vocês querem a liderança? E eles disseram o quê? Pensa que nós somos bobos, que nós não vemos? Quer jogar poeira em nossos olhos? Quer dizer, acha que nós não temos revelação, não temos visão, não entendemos nada? Leia a Bíblia. Ali em Números 14, 15, 16, por aí. Leia. Aquilo ali é sombras. Você acha que o diabo vai tomar aquele irmãozinho mais simples, mais sem, vamos dizer, humilde, que chegou há pouco, é fraco? Não, o diabo sempre vem nos cabeça, em pessoas, diz a Bíblia, de renome, pessoas de primeira. Pessoas aonde você não tem na vida delas o que dizer, o que apontar, o que censurar. E Deus disse, e Moisés disse: Senhor, não atente para eles. E Moisés disse ao povo: se esses homens morrer como morre qualquer um outro aí com peste ou com doença, Deus não me enviou. Mas se Deus fizer uma coisa nova, vocês vão ver que isso não procede de mim, que o ministério procede de Deus. E Moisés diz: como se a terra se abrisse. Irmãos, e Moisés diz: saia de perto desses rebeldes, desses homens. E
E sabe o que fez Coré, Datã e Abirão? Abirão, por certo, era vizinhos, muito amigo, tomava chimarrão de todo dia. Eles, com as suas famílias, seus meninos, saiu, pôs a cadeira na porta, o tapete, né? E sentou e disse: quero ver. Olha que desafio, que petulância, que falta de temor. E a terra abriu a sua boca. Houve um terremoto, caiu a cabana dele, os filhos, mulher, jumento, o boi dele, ele, foi tudo. E a terra voltou e selou aquele lugar. Então, tudo começa por contrariedade. É o dano que causa. Foi o que Caim fez. Tudo tem que ter um princípio. Agora vamos indo para o final, eu quero dizer: quem é que não tem contrariedades nessa vida? Só quem não nasceu. Porque desde criancinha, pequenininho, se contraria. Aquele bebê, ele abre a boca e chuta e briga e dá tapa na mãe, no pai. E olha, a coisa já vem, é um princípio da natureza humana decaída. Quem é que não tem contrariedade? Levanta a mão, deixa me ver. Se tem algum herói, heroína aqui entre nós. Quem é que não tem contrariedade, às vezes com a mulher, com o marido? E às vezes tem homem que precisa se converter. Bruto, estúpido, igual argola de laço. Ríspido. Contrariedade. Você não me deu aquele vestido que eu queria, aquele sapato que eu queria, não me levou. Gente, há pessoas que às vezes estão, como diz as Escrituras, andam com o pé já na metade do abismo, por lugar que os anjos temem de andar. Qualquer pezinho de grilo serve para fazer uma sopa. Qualquer coisinha é o motivo. Ai, ai. Ore, vigia. Tem gente que ora, mas não vigia, né? E Jesus disse primeiro vigiai, depois ele diz orai. Pessoas são sensíveis, tem que saber como chegar, tem que saber. A mulher até, desculpa a minha expressão, até dá dor de barriga nela, porque tem que falar com o marido certo assunto. Fica nervosa, agitada. O homem é tão espinhento, parece o ouriço, não há lugar por onde chega. Vocês sabem que eu já peguei vários ouriços com a mão? Vocês sabem que é ouriço? É o porco espinho. O goiano fala luz cacheira. Mas pastor, o senhor já pegou? Já. Na pontinha do rabo dele não tem nenhum espinho. Você faz ele andar e você vai e pega pelo rabo bem firme e levanta. Pronto. Tem que ter algum ponto para se tratar com esse ouriço, com esse homem espinhento, resmunguento, briguento. Nada está bom, nada está direito, ninguém faz nada certo. Cuidado com você mesmo.
Cuidado, minha irmã. Homem tem que tratar a mulher como uma bibelô, uma bonequinha, e com cuidado de porcelana, senão cai e quebra, o dia estraga. Quem é que começa a semana já resmunguento? Ninguém. Todo mundo começa com maravilhosos planos, excelentes planos. Não deixe as contrariedades estragar o teu dia, estragar a tua semana, estragar o teu mês, estragar a tua vida, estragar a tua fé. Não deixe. Vigie. Às vezes estamos prontos a vigiar as coisas lá fora. Não, vigia você mesmo. Cuida de ti mesmo, disse Paulo para Timóteo. Então, contrariedade é uma janela aberta por onde entra todo tipo de coisa. Eu não sei o que pode entrar por ali, porque são muitos tipos de demônios, muitas qualidades, muitos experts do inferno, e ele vai usar alguma coisa. Irmão, só Deus pode nos guardar. Então não deixe o diabo te separar da comunhão com Deus, da vida com Deus, do teu compromisso com Deus. Você foi batizada em nome dEle, o nome dEle está sobre você, quer para salvar ou quer para condenar naquele dia, mas respeite este nome, este bom nome, respeite-o. Como a mulher deve guardar o nome do seu marido, ela leva o nome dele, a igreja tem que, você leva o nome de Cristo, então respeite este nome. Não pise no sangue que uma vez foi derramado por ti, para te salvar. Não pise. Não despreze. Cuidado com as contrariedades. Mas pastor, o senhor falou sobre contrariedade, mas como eu devo me livrar dela? Eu também disse, faça o que é certo. Não haja com ímpeto. Busque a temperança, o domínio próprio. Se alguém te falar com aspereza, responda com brandura. Não deixe com que o teu sangue, a minha natureza é essa, meu pai era assim, mamãe era assim, minha família é assim, e eu sou assim. Que falta de conversão. Pedro disse, o que foi que Pedro disse? Que não, a natureza que vós fostes, esqueça as palavras, resgatado da vossa vã maneira de viver, não com ouro e nem prata, entende? A vossa vã maneira de viver, que herdaste dos vossos pais, como herança. Nós fomos resgatados disso, não com ouro e nem prata, mas com precioso sangue, que é mais valioso, o sangue de Deus. Então esse negócio, toda a vida eu fui assim, eu sou assim. Parece peru. Você já viu o peru, macho? Ele vai ali tudo bonitinho ali. Eu gosto de dar uns assovios para eles. Ele e eu de novo. E ele o bicho fica brabo, vermelho, e aquilo chega tine, igual corda de viola. Não seja você um peru
uma perua, desculpe se isso alguém entende errado. Seja você um cristão e uma cristã. Vamos ficar de pé? Feche vossos olhos. Ninguém quer ser assim. Ninguém quer ser parente de Caim, herdeiro de Caim. Nós queremos e somos herdeiro de Jesus Cristo. E ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então temos que procurar aprender e executar. Querido Deus, eu ponho isto que foi falado, foi com as melhores intenções, para ajudar teus filhos, para ajudar tuas filhas. Muitos de nós temos natureza forte e qualquer coisa se explode, qualquer coisa briga, fala. E quantos casamentos têm sido desfeitos? Quantos têm abandonado seus lares, sua família, seu compromisso de fé? Mas aqui estamos nessa noite aprendendo, Pai, e pedimos que o Senhor, com tuas misericórdias, nos alcance e nos tome, e nos envolva em teus braços eternos, e nos carregue, nos leve, Senhor, e nos perdoe, e nos converta também. Faça-nos melhores filhos e filhas. Perdoa-nos de nossas ignorâncias, de nossas maneiras selvagens, incivilizadas, maneiras não cristãs. Pai, eu peço, erga sua mão, irmão, sua mão, irmã, se você quer que Deus te ajude. Pai, há muitas mãos levantadas, não porque eu disse levante, mas mãos que diz: Senhor, tenha dó de mim, tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor. Eu quero superar esse tipo de pessoa que eu tenho sido. Às vezes, Senhor, eu cedo, eu agradeço pelo que o Senhor tem feito, mas mesmo assim, lá de vez em quando, a coisa se desbrocha, essa ira, essa raiva, essa dificuldade. Me ajude, Senhor, a lidar com tudo isto. Em nome de Jesus Cristo, eu me rendo a Ti e peço a Tua graça. Pai, eu peço por todos que têm suas mãos levantadas, que estão Te pedindo. Responda por cada um deles, Pai. Os encomendo a Ti, em nome de Jesus. Amém.